Boas, galera! Sejam bem-vindos ao canal Esporte Marcial. Eu sou Alexandre Volpe e hoje eu tô a fim de falar de John Wick. Vamos falar um pouco da saga John Wick de uma maneira fantasiosa, que é um assunto ótimo pra gente falar aqui, ó. Porrada no cinema. E no vídeo de hoje, cara, eu quero falar de possíveis spin-offs, cara, que a produção lá do John Wick poderiam fazer, né, cara? Dar umas ideias pra ele, quem sabe eles curtem e fazem alguma coisa, né? Ou de repente já tem alguma coisa na manga e a gente não sabe, né? Mas são possíveis ideias que podem ser bem interessantes pra gente saber um pouco mais do universo do John Wick. Mas antes de eu sair falando essas ideias, por que você não se inscreve aqui no canal? Já deixa o seu like, clica no sininho pra receber as nossas notificações e comenta aqui embaixo se você também tem alguma ideia pro spin-off do universo do John Wick. Escreve aí. Bom, galera, já vou falando de antemão aqui que vamos ter spoilers de todos os filmes do John Wick, inclusive o último aí que estreou no cinema agora em março, né, cara, do quarto filme do John Wick. Então, se você não viu o quarto filme ou se não viu nenhum, nem vale a pena você assistir esse vídeo, porque eu vou soltar o spoiler aqui, porque pra eu falar de spin-off eu preciso falar também da história do filme, e aí vai quebrar tuas pernas aí, né, velhinho? Então fica pra próxima se você não viu nada ainda. Bom, galera, a primeira ideia de spin-off, cara, que eu achei genial, cara, que poderiam ser feitas, né, sobre o John Wick, na verdade não foi nenhuma ideia minha, foi uma ideia do meu grande parceiro Michel Aroca, lá do canal Série Maníacos, né. Quando ele assistiu o John Wick, ele me ligou, eu também já tinha assistido, a gente ficou trocando uma ideia do quarto filme, assim, e ele falou, cara, podiam fazer isso, podiam fazer aquilo, e aí ele solta essa ideia. Imagina se fizesse um filme John Wick The Last Mission, cara. Tipo, a última missão do John Wick, contando a história da última missão que fez ele sair ali da cúpula, né? Que fez ele sair pra poder casar, né? Afinal de contas, ninguém fala qual que foi a missão impossível que deram pra ele, que ele conseguiu fazer pra poder sair e casar, né, cara? E também tem o lance da promissória, né, que também, ele fez a promissória pra poder cumprir a última missão, pra pedir ajuda pra cumprir a última missão, aí ele ficou devendo a promissória lá que aparece no segundo filme, e a gente não sabe qual que foi a última missão, como que ele chegou no acordo para dar essa promissória. Então a gente precisava dessas informações, cara. E essa ideia é muito boa, cara. Imagine fazer um filme sobre a última missão do John Wick antes dele casar. Claro, no final do filme a gente ia ver ele casando, sendo feliz pra sempre, mas a gente sabe que não é verdade, né? Mas ia ser bem interessante esse filme da última missão do John Wick, contando essa história, cara, de como foi esta missão. Eu ia gostar demais desse filme, cara, porque a gente ia ter todos os elementos do John Wick. A gente ia ter ele como Baba Yaga, ele ainda na ativa, cara, ele ali, né, sanguinário, querendo matar tudo, e agora motivado pelo amor, né, cara, porque ele estava apaixonado e queria se casar. Imagina, a gente ia ter todos esses elementos para construir um filme. Ele ia ficar bem parecido com, não digo parecido, mas ele ia ser uma história bem parecida com aquela história do Samurai X, sabe? Quando ele deixou de virar o Batosai o Retalhador e se tornou o Kenshin Himura, né, cara? Eu gosto muito dessa saga do Samurai X, vou deixar um card aqui em cima pra vocês porque eu já falei desse filme, né? E é bem interessante, cara, eu gosto demais da saga do Samurai X, mas essa ideia do meu amigo Michel ali pro filme lá, pra saga do John Wick, é bem interessante e eu gostaria de ver isso. Uma outra ideia que eu gostaria muito de assistir e entender melhor a saga ali do John Wick, né, cara, que seria bem interessante, seria a história do Continental de Nova York, né, cara, e mostrar a história de quando o Winston assume a gerência do hotel, né, porque assim, se você assistiu o quarto filme, né, o Winston, ele toma conta ali do Continental de Nova York, tem um personagem que aparece ali no terceiro filme que ele toma conta ali do Continental de Roma, né, o Hiroyuki Sanada, ele toma conta ali do Continental de Osaka, mas a gente não sabe como é que essas pessoas chegaram à gerência, né, cara? Eu gostaria muito de saber qual é o critério para o cara virar gerente do Hotel Continental, né? Será que o cara é um ex-assassino? Será que o cara... Qual é a posição dele para ele ser tão respeitado por aquele grupo de assassino enorme, né, cara? Como é que ele chegou àquela gerência, né? Só que não dá para contar isso falando regras para chegar como gerente do Continental. Então eu gostaria de concentrar isso na história do Continental de Nova York, porque afinal de contas foi o mais importante ali na saga toda, né? Apesar do Continental de Osaka ser lindo, maravilhoso, Hiroyuki Sanada ser um personagem fantástico, eu gostaria muito de ver a história do Winston, cara. Como ele chegou à gerência do Continental, contar um pouco dessa trama
toda do Hotel Continental, né? Eu ia gostar muito de ver isso. Não precisa ser necessariamente a história do Winston, é que eu gosto desse personagem, ele é muito bom, né? Mas assim, eu queria saber mais sobre a política do Hotel Continental, né, cara? Ia ser muito legal essa coisa de, eu quero me tornar gerente do Continental. Tá, qual é o critério pra isso, cara? Então, esse é um outro spin-off que eu gostaria muito de ver ali da saga do John Wick, que seria a história do Winston, como ele assumiu a gerência do Hotel Continental. Um outro spin-off que seria bem legal, assim, tipo, não seria tão empolgante, né, mas talvez fosse uma coisa que desse pra explorar legal, seria um spin-off sobre o Aurélio e a oficina dele, né, porque afinal de contas é uma oficina que trabalha pra máfia, cara, imagina quanta coisa já teve que limpar ali, né, cara. Então eu gostaria muito de ver um spin-off do Aurélio. Você lembra dele do primeiro e do segundo filme? Ele aparece ali só na garagem, que ele chega pro Yosef e fala: onde é que você pegou esse carro? Você matou o dono do carro? Você não matou o dono do carro? Ele vai lá e dá um tapa na cara do Yosef. Aí quando o pai do Yosef liga pra ele, ele fala: eu bati no seu filho porque ele matou o cachorro e roubou o carro do John Wick. Só isso, né? Só preciso te falar isso, mais nada, né, cara? Então esse é um spin-off também que eu acho que seria bem legal, cara. Contar um pouco da garagem do Aurélio ali, né? Seria bem interessante explorar um pouco aquele universo dos carros roubados, né? De repente tem um outro mundo ali que a gente não conhece de roubo de carros ali, que seria bem interessante. Então esse é um spin-off. Talvez não tão empolgante quanto a saga toda do John Wick, mas é uma história que eu fiquei bem curioso pra saber. Um outro spin-off que eu gostaria muito de ver, cara, que é assim, que eu fiquei muito curioso, já tem relação com o quarto filme, tá? Que é o personagem do Donnie Yen, né? O Kane, né? Isso. Eu queria muito conhecer a história do Kane, né? Ainda mais que ficou aquela discussão de que ele era amigo do John Wick, que também era amigo ali do personagem do Hiroyuki Sanada, né, cara? Pô, então ali você tem três amigos, três atores ferrados, né? Que é o Donnie Yen, o Hiroyuki Sanada e o Kenny Reeves, cara. Daria pra trazer todos esses personagens de volta aí, pra mostrar um pouco da vida do Kane, né? Como é que foi formada essa amizade entre os três, né? Porque os três eram amigos e depois tentaram se matar tudo ali no John Wick 4, né? Então eu gostaria muito de saber um pouco mais da vida do Kane, até porque ele é um personagem que tem muitas camadas, tem um lance familiar, a proteção da filha, não fala absolutamente nada da mãe da filha dele, né? Que não se sabe nem se era a esposa dele, cara, não sei, né? Mas assim, eu queria conhecer um pouco melhor esse personagem do Donnie Yen, e eu tenho certeza que tem uma história muito boa e recheada de ação, porque o cara era um baita de um badass, mano. O cara mandava bronca, lutava muito ali no filme do John Wick, cara, deu pau no John Wick. Então é um cara ali que tá ali no mesmo nível. O cara ia ser um filme de ação muito bom, bem interessante, e eu gostaria de conhecer muito mais sobre esse personagem, até pra gente saber um pouco mais do problema de visão dele, o que aconteceu realmente ali, né? Porque ele explica, mas explica daquele jeito bem tosco, né? Eu quero saber mais sobre aquilo, né? E, mano, é um personagem que merecia um belo do spin-off, é o Kane, cara. Esse personagem foi interpretado pelo Donnie Yen. Uma ideia de spin-off que seria bem interessante, já seria com o Lawrence Fishburne, né, cara, que Long Live to the King, né, como ele mesmo diz, né, que ele é o rei. Eu queria saber um pouco mais ali do universo que ele comanda, né, que é o universo ali dos moradores de rua, né, cara. Eu queria entender um pouco mais isso, né, e você vê que é um universo completamente à parte ali da cúpula, né. Ele é coberto pela cúpula, mas ele não tem muito a ver com a cúpula, né, cara. É uma confusão ali, um conflito de interesses, né, e cara, eu queria saber muito mais sobre isso, e isso sim merecia um spin-off, porque o Lawrence Fishburne é um baita de um ator, o personagem dele é sensacional e foi pouco explorado, cara. Deveria ser melhor explorado, cara. Eu queria muito ver realmente um spin-off falando ali do universo do Lawrence Fishburne, cara, o universo que ele comanda, né, cara. Eu queria conhecer demais esse universo, e isso sim merecia um spin-off. De repente cruzar até algum momento ali, claro, fazer isso como uma coisa antes do John Wick, né, porque daí poderia explorar, por exemplo, momentos onde ele conversava ali com o William Dafoe. Você lembra do William Dafoe no primeiro filme, cara? Ele era amigo do John Wick também, né, cara? Pô, ia ser bem legal trazer esse personagem de volta, né, cara? Eu ia gostar muito de ver, e ainda mais que o ator é sensacional, cara. Eu sou fãzaço do William Dafoe. Tem até eu adoro falar isso, eu tenho um Blu-ray do Platoon autografado por ele, tá, gente? Eu adoro falar isso, eu adoro esnobar. E, cara, eu queria muito ver realmente o spin-off desse submundo aí, protagonizado pelo Lawrence Fishburne, cara. Seria um spin-off, ó, sensacional, cara. É uma história que deve ter muita coisa pra contar, deve ter muita coisa pra mostrar, cara. Você tem alguma ideia de spin-off? Deixa aqui no comentário que eu quero ler.
E uma última ideia de spin-off, cara, que pode ser bem interessante, cara, seria contar a história de outros Marquis, né? No quarto filme a gente tinha o Bill Skarsgård ali interpretando o Marquis, né? Mas a gente sabe que Marquis não é o nome do personagem e sim uma função ali na alta cúpula, né? E a gente poderia ter história de outros Marquis, né? Que fizeram alguma coisa pela cúpula ali, né, cara? E de repente até reintegrar o Clancy Brown, né, o personagem do Clancy Brown na história, para explicar por que ele perdeu esse dedo aqui, que nem o John Wick, né? O que ele fez para ter cortado isso, né, cara? Porque a gente sabe no terceiro filme o que o Keanu Reeves teve que fazer, né? Ele cortou o dedinho ali para provar a fidelidade. Por que o personagem do Clancy Brown teve que fazer a mesma coisa, né? Isso não explicou no quarto filme, né? Talvez se fizerem um filme sobre os Marquis, né, contando a história disso, ou contando um pouco mais a história da cúpula, né? Pode ser que a gente tenha essa resposta aí, né, do problema do fato do Clancy Brown não ter aquele dedo. Ia ser bem interessante, eu ia curtir demais também se tivesse um filme rodando nesse universo aí, ia ser bem legal e ia tirar algumas dúvidas aí pra gente, né? E também uma dúvida que ficou no quarto filme, não sei nem se dá pra contar isso como uma possível coisa de spin-off e tal, é o Mr. Nobody, cara. Como é que ele rastreava ali o John Wick com tanta facilidade e o que aquele livrinho tinha a ver com isso, cara? Era um Death Note aquilo, cara? Pô, eu queria saber um pouco mais dessa técnica dele de rastreamento, né? Porque o cara era bom mesmo nisso, né? Então, são assuntos que poderiam ser, assim, contados em possíveis spin-offs. Na verdade, não é nenhuma ideia, né? Ali é mais uma confusão ali, umas coisas que eu queria mais resposta. Mas eu tenho muita curiosidade mesmo de saber dos outros Marquis. Isso sim seria um spin-off. Já o lance do Mr. Nobody, do Clancy Brown, ali é só curiosidade mesmo. Bom, galera, essas são algumas ideias de spin-offs aí do universo do John Wick, né, que poderiam ser feitos, né, pra contar mais histórias pra gente sobre esse mundo que o John Wick vive, né, cara, que é bem interessante. Você tem alguma ideia? Deixa aqui nos comentários, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, clique no sininho pra receber as nossas notificações, e eu já falei, deixa o comentário, mas eu falo de novo, comenta aqui embaixo, vai. Quero ver você comentar, quero ler o seu comentário e responder ele, porque eu adoro conversar. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Ou...